Deuteronômio 28, versículo 1. E será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Podeis sentar. Queridos, hoje estamos em mais uma live. Nosso abraço aos irmãos que nos acompanham sempre. Hoje eu fui surpreendido por uma coisa que cada vez mais me surpreende. E uma vez mais, sendo redundante, fui surpreendido. Alguém perguntou para mim, quais os dias de culto? E aí eu falei, ele disse, culto de libertação. Quer dizer, eu falei, interessante, né? Fiquei perplexo, e como eu disse que não tem, provavelmente a pessoa não vai visitar. Disse, não, amado, eu não critico quem tenha, mas não vejo dessa forma. Entendo que o culto não é esse tipo de programação humana. Eu penso que um culto é um culto, e cada culto é um culto. Tem culto que Deus vai fazer aquela manifestação de dons, tem culto que vai ser mais aquela coisa de louvor, mas é culto, gente, é coisa viva, não é coisa programada. Então eu vou estabelecer, esse culto é de profetas, tá? Então é todo mundo entregando profecia. Fica confuso, né? E o mais interessante, sexta-feira é o quê? Culto de ensino. Irmãos sabem que crente, irmãos, tem um número alto de crentes que eles não gostam de culto, escola dominical, nem culto de ensino. Eles gostam de culto de oba-oba, que deveria ser um culto de louvor a Deus, mas é um culto mais, em muitos lugares, né? Não todos. Um culto de apresentação, a pessoa quer, sabe? Ela quer o que eu sempre repito aqui, elas querem o fuá, querem um movimento e tal. Aí quando você fala que é culto de ensino ou escola dominical, não digo os nossos, mas outros acabam não gostando. Não, eu vejo, amado, aqui na região tem reuniões nos dias de ensino. Eu passei indo para minha casa, tem um certo templo ali, enorme, e eu vi, pelo menos, eu vi que estava vazio, né? E consegui ver uma pessoa sentada. Em outros lugares que tem 80 pessoas nos cultos regulares, no culto de ensino, você encontra 14 pessoas, 10, bem como na escola bíblica. E por que isso acontece, irmãos? Porque eles não têm nenhuma noção, essas pessoas não têm noção do valor que é o valor da palavra de Deus. Eles acreditam que o culto onde tem bastante manifestação de dons, como eu já pensei, esse é um culto, esse é o culto, vamos dizer, o mais importante. Irmãos, tudo é importante na casa de Deus. Somos pentecostais, sim, de carteirinha, tá? Cremos na vigência dos dons, temos a plenitude do Espírito, ou seja, todos os dons aqui estão em vigência. Porém, a gente sabe que dons espirituais são secundários, enquanto que dons ministeriais, como esse dessa noite, no ministério da palavra, ele é prioritário. Esse ministério é prioritário. Muitos não entendem. É por isso que em algumas reuniões a coisa está tão, em alguns lugares, as pessoas na hora da mensagem da palavra vão embora, a menos que essa reunião seja de alguém famoso, de uma pessoa famosa, que aí eles vão ficar por causa do show, não por quem vem pregar, mas porque eles ficam esperando o que eles chamam de coisa nova. Porém, irmãos, a palavra de Deus é nova a cada manhã, ela continua nova, porque ela é eterna, e poucas pessoas reconhecem esse valor. Então, em um culto de ensino da palavra de Deus, nosso alvo não é nós sermos acadêmicos, se isso for necessário. Se for necessário apelarmos para alguma coisa acadêmica, assim se fará. Mas vamos nos lembrar, o culto é vivo. Ele não é uma programação humana, é uma coisa espiritual. Então, pode ser que numa reunião de ensino, Deus nos leve, como já aconteceu, de pregar. Era culto de mocidade, numa festa, era culto, isso mesmo.
E durante o dia Deus me deu uma mensagem de cunho acadêmico. E eu fiquei realmente constrangido. Eu disse: Deus, lá tem um punhado de gente que tem pouco conhecimento da tua palavra. O Senhor quer que eu use as palavras, as palavras que eu teria que usar, basicamente eu teria que usar o original? E ele disse sim. E eu fiquei lutando com Deus até 8 da noite, quando logo em seguida eu fui pregar. Aí eu avisei para os irmãos: irmãos, eu estou lutando com Deus desde de manhã, mas o tema que ele me deu é esse, a abordagem vai ser essa. E os irmãos começaram a adorar a Deus, e realmente Deus fez um mover, salvou ali um camarada herético, justamente por, eu entendo que Deus alcançou aquele moço, exatamente porque Deus me levou a falar das raízes das palavras que eu estava pregando no original. E por quê, irmãos? Porque o culto é vivo. Só tinha ele lá que não era cristão, o restante tudo era. Então Deus vai atrás da que se desgarrou, certo? Deus vai em busca daquele que ainda não o conhece. Mas a gente não entendendo, a gente quer chegar lá para dar um show, para fazer todo mundo chorar, pular, ser legal. É bonito, é legal. Mas será que é isso o mais importante? Fui pregar em Columbandê, e quando eu cheguei na porta, uma certa irmã veio me cumprimentar, muito bem trajada, e as mulheres acham que isso é importante, né? Fica aqui a minha crítica. Vocês acham que roupa e maquiagem é o mais importante, né? Isso é importante, só que isso não é o prioritário. Estão preocupados com sapato, maquiagem, isso tudo é legal, porém, isso não é o mais importante. A maquiagem do espírito ainda é a coisa melhor e maior. E essa irmã, muito bem trajada, muito bem articulada, conversou comigo, e Deus, como diz a pastora Brunelli, pintou o quadro para mim. Falei: misericórdia, é só casca. Quando eu voltei para a casa que eu estava hospedado, a irmã perguntou: quem te recepcionou? Falei: fulano de tal. Ela disse: e aí, o que você me diz? Para ela eu poderia falar. Ela é assim, assim. Deus traçou, irmãos, uma pessoa que só tinha casca. O que adianta aquele enfeite externo? Está uma beleza por fora, mas como é que está por dentro? E ao olhar para aquele grupo de irmãs, irmãos, tinha 2 púlpitos, um púlpito todo espelhado, né? O culto inclusive foi filmado naquela época, né? Que não tinha tanto esse negócio de celular e câmeras, mas foi filmado. E tinha o púlpito das irmãs, que era a festa das irmãs, embaixo, e atrás o púlpito dos homens. O púlpito dos homens. E quando eu olhei para aquele grupo de irmãs enorme, aquela galeria gigante, e elas todas de branco, Deus falou: meu filho, 70% desse grupo estão ali, né? Essas pessoas estão magoadas. 70% disso aqui é mágoa. Eu falei: Jesus, como é que eu prego num lugar desse? E sei que no final da mensagem, eu que tinha pregado, o pessoal chorando, se alegrando, falando língua estranha, coisa linda. E eu disse: cumpri minha missão, preguei. E aí Deus, quando o povo ficou de pé, o Senhor disse: olha para o coração do povo. E por incrível que pareça, Deus deu uma visão, o coração ficou para o lado de fora daquelas pessoas, o coração ficou lá de fora da roupa. E Deus falou: olha para o coração deles. E eu olhei, e Deus disse: os corações estão do mesmo jeito como quando você chegou. Eu falei: como assim? Eu falei: tu pregaste para o Espírito, o Espírito está pronto, prega para a alma. Eu entendi. E então, irmãos, mudei meu modo de pregar naquele dia, naquela noite, e eu disse: irmãos, porque a mensagem foi sobre mágoas, eu disse: quem está magoado? Irmão, congresso. Saia do banco e vá se consertar com a pessoa com quem você está magoada. E ninguém foi, irmãos. É claro, num congresso, quem é que vai, como diz aqui uma irmã, quem é que vai ser o primeiro a pagar o mico? E ninguém foi. Eu já estava desistindo, porque eu nem sou de fazer apelo, mas Deus mandou. Quando eu ia entregar o microfone, a irmã do círculo de oração, aquelas irmãs canelinha de fogo, elas, acho que era dirigente, disse: irmão, tá vindo um lá.
lá em cima na galeria desceu um irmão, aparentando uns 40 anos, ele desceu, atravessou o corredor todo, irmãos, e foi abraçar uma jovem no grupo da mocidade. Não sei se era a filha dele. E quando ele fez isso, irmãos, olha, foi um movimento. Foi um tal de pessoas saírem e irem se abraçar, aí foi um concerto geral. Isso é avivamento. Isso é quando a mensagem atinge o seu objetivo. Agora, você vem aqui, pula, se alega, mas não muda, tem uma coisa errada. Por isso essa noite, eu quero, tomei como base Deuteronômio 28, versículo 1, se diligentemente obedecerdes a voz do Senhor em guardar os seus mandamentos, o Senhor disse, eu exaltarei a você, povo de Israel, acima de todas as nações da terra. Se você ler todo o capítulo 28, vai embora, até o 30, você vai perceber as bênçãos oriundas da obediência ao Senhor, obediência à sua palavra. E aí eu quero falar esta noite de mandamentos, 7 mandamentos, mas não são os 7 mandamentos, ou 7 mandamentos, por assim dizer, no pé da letra que você encontraria lá nos 10 mandamentos, não, mas são 7 mandamentos que você encontra nas Escrituras e que são de suma importância para a nossa vida espiritual. E que incrível, eles já são ignorados, porque as pessoas já sistematizaram uma prática carnal como se isso fosse uma coisa corriqueira, e esses temas eles escutam como se não escutassem. E ontem eu tive uma conversa com uma pessoa e foi como escutar o sujo falando do mal lavado, porque ele estava jogando críticas pesadas em cima de algumas pessoas. Porém, quem estava fazendo a crítica, tanto ele quanto a outra pessoa que estava com ele, as duas pessoas são pessoas doentes criticando outros doentes emocionais. E daí Deus me deu esse tema. Eu disse, gente, como pode a pessoa, eu fragilizado, querendo escutar outra coisa. Gente, misericórdia. Sabia que eu, como pastor, também preciso escutar uma palavra? Mas eu vou falar com uma pessoa esperando que fale alguma coisa para mim, sabe o que a pessoa fala? Não é a primeira. Quando eu começo a falar, poxa, eu estou com esse problema, ao invés da pessoa dizer, olha, Deus é poderoso para te ajudar, eu vou orar por você, não, a pessoa fala, você precisa ver comigo como é que eu estou, também estou morrendo, estou acabando. Meu Deus, eu não estou, sabe? É como se eu dissesse, me ajuda a caminhar, e a pessoa, eu estou mancando. Mas quando alguém vem me pedir socorro, esteja eu bem ou não, eu tenho que ajudar. Então, às vezes o pastor, irmãos, enfrenta esse tipo de situação. A gente não sabe para quem pedir socorro. Mas eu chego perto de uma pessoa querendo pedir socorro, a pessoa está querendo fazer discurso acadêmico, discurso político, eu não estou querendo ouvir isso. Não é toda hora, é raro acontecer, mas tem vezes que a gente está sem condição. Não é porque não quer, é porque não pode. Então, quero falar essa noite sobre isso porque foi interessante. A pessoa, quando eu estava conversando, irmão, esperando que a pessoa falasse comigo alguma coisa, e a pessoa veio desabafar em cima de mim, falou, não vomita agora não, que eu não trouxe nem a bacia para pegar a porcariada que vai cair. Não quero nem ouvir. Hoje eu não estou para escutar. Quer dizer, eu estou para escutar, mas não isso. Hoje não tem ouvido de psicólogo, de clínica pastoral, não tem. Aí daqui a pouco liga os irmãos pedindo negócio de sonho. Pastor, o que significa? É como você pensar que está no final e Deus disse, levanta e vai ungir, como aconteceu com Elias. Elias estava esgotado, e aí quando ele está lá esgotado, Deus fala, levanta, volta, né, do caminho que você estava aí, ô fujão, sai da caverna, vai lá e unge lá o sucessor seu, que é o Eliseu, o Jeú, e vai trabalhar, rapaz, larga de moleza. A gente passa por isso. E nessa noite, irmãos, preciso entender o quê? Eu preciso entender o que vocês precisam. 7 mandamentos do bem viver. É sobre isso que nós queremos meditar nessa noite. Primeiro mandamento, irmãos,
não, ó, é conhecido de todos, mas se você vê a gravidade dele, primeiro mandamento: não murmurarás. Por favor, não foi isso que eu ouvi não, tá? A pessoa que vai falar comigo estava falando mal de outros, então não tem nada a ver com isso aqui, mas me despertou sobre esse assunto. Primeiro, não murmurarás. Mas eu estou cansado de ouvir isso, esse negócio de murmurar. Mas sabe o que é grave? Por causa da murmuração, irmãos, Israel ficou 40 anos rodeando no deserto, e todos os murmuradores, não entrou um. Interessante, né? Uma coisa boba. Murmuração é uma coisa boba. Isso. Sabe o que as pessoas que murmuram falam? Elas falam assim: eu não estou murmurando, eu só estou comentando. Mentira, querido. Mentira. Que comentando? Uma pessoa que comenta chorando, comenta na hora, ou fica com ódio, ou fica com medo, mexe com as emoções. Isso é comentário? Não, meu filho, isso chama-se murmuração. A murmuração, irmãos, ela desconhece Deus nas circunstâncias. Vivendo o que eu estou vivendo, Deus me abandonou. Passando, todo mundo passa bem, mas olha só, Deus me abandonou, me deixou na pista. Isso chama-se murmuração. É o que Israel fazia, querido. Poxa, no passado eu tinha isso, eu tinha aquilo, agora eu não tenho isso, não tenho aquilo outro. Isso chama-se murmuração. Pior que abre a boca, pede quem não deve. Isso é que é o problema. Aí é o mau testemunho, e a gente já vai entrar na outra questão que é muito paralela. Mas o problema da murmuração, irmãos, que não é nem por quem está perto ouvindo. O problema da murmuração é que você provoca Deus. E a murmuração atrasa qualquer coisa que Deus tiver que fazer na sua vida. E a murmuração leva para o inferno. É só você olhar, o povo caiu no deserto de rebeldia. Deus diz: não entra na terra. Enquanto tiver um murmurador vivo, vocês não entram na terra. Atrasou tudo para os outros, por causa de alguns murmuradores. Agora, se durou 40 anos, eu fico imaginando que tinha muito crente orando: ah, Senhor, leva logo, que é para liberar a gente, já que a gente não murmurou. Irmãos, tem como adulterar sem ir para a cama com a prostituta? Tem. Ah, então tem como murmurar sem falar. É igual palavrão, irmão. Tem gente que ele fica com raiva do outro e ele xinga um palavrão na mente. Xingou, filho. Você só não abriu a boca. Claro, tinha. Os mudos tinha. Sim, a murmuração, irmãos, ela começa... Olha, por que as pessoas não entendem? A murmuração, irmãos, não é porque saiu na boca. Porque Jesus disse que a boca fala o que o coração está cheio. Então, quando chega a falar, é porque o coração está cheio. Agora, quando você fala de murmuração, é coisa que ninguém dá glória a Deus. Ninguém pula, ninguém salta, ninguém roda, ninguém sai voando imitando águia, leão da tribo de Judá. Então, pastor, vamos incrementar o trem aí, mexe aí o pessoal, sabe? Agita o povo. Eu vou comprar aquelas bombinhas, né, meio grandinhas assim. Não vou falar o nome não, porque senão o algoritmo vai achar que eu estou sendo racista. E aí você joga no meio do povo e estoura que o povo pula. Vai ficar não sei se vai ficar alegre, mas vai pular. Não, amados. O que não vai mudar o meu caráter, não interessa ouvir, se você não vai mudar. Então, igual eu disse, o camarada quer um culto de libertação, mas que tipo? Ele está endemoniado por um acaso? Está incorporado? Isso aqui é um culto de libertação. Bom, pelo menos não tem ninguém endemoniado aqui, porque se tivesse, a gente ia repreender. Irmãos, a pior possessão não é do corpo, é da alma. Essa libertação aqui, da alma. A pior, irmãos, entre você escolher uma coisa e outra, entre possessão e oprimição, é mais simples a possessão.
Porque você fala, sai em nome de Jesus, e ele sai. Já na oprimição, não. O cabra é oprimido porque ele faz acordo com o diabo. Como é que ele faz acordo? Desde a infância, com práticas pecaminosas, com tipos de traumas que ele não perdoa, o ódio que ele passa a sentir por causa do que ele sofreu, e aí faz uma parceria com o cão, e ali nasce um caráter doente. Esse tipo de pessoa vai tratar os outros baseado nisso, e a gente vai ver aqui já já. E aí, não adianta você falar, sai em nome de Jesus. Vai sair o quê? Se ele não está incorporado, se a oprimição é na mente. E isso é libertação. A palavra, quando ela é aplicada no problema, irmãos, é para libertação. É claro que na oprimição, a pessoa medicada pela palavra tem que querer ficar liberta. Os irmãos terem uma ideia? Nós tínhamos aliás, amigo do meu filho. Ele era um diácono, casado, tinha, acho que um filho, e a esposa estava grávida de outra criança. Crente, família tudo crente, só que esse rapaz, diácono, numa igreja aí, a igreja deixa para lá, e ele conversava com a gente, irmãos, fazendo assim com a cabeça. Acho que é isso, né? Porque tem um aqui que fica assim, ele não, ficava assim, ó, rodando a cabeça. Estranho. E aí ele contou a história dele, que quando a mãe dele estava grávida dele, quando o namorado dela lá, que a engravidou, descobriu que é o pai dele, largou dela e foi embora para São Paulo, parece que e ela ficou sozinha. Então, naquele desespero, foi falar com o pai a expulsou de casa. E resultado, a criança ficou traumatizada, então ele ficava sacudindo a cabeça assim, todo mundo chamava ele de maluquinho. Mas ele casou, tinha um filho, e ele odiava que chamasse ele de maluquinho. E o pai nem o registrou, apesar de ele conhecer o pai. Quem o registrou como filho foi o padrasto. E aí, certa vez, estávamos na casa dele, irmãos, e houve um problema. A cunhada, ele estava falando alguma coisa lá da igreja dele, a cunhada disse, você traz pessoas, olha só, você traz crente de outra igreja para falar mal da nossa igreja, e não era nada disso. Quem estava fazendo comentário era ele. A gente foi lá para comprar um celular usado, ele estava vendendo, a gente foi lá para isso. Nós só ficamos, né, eu e meu filho, porque ele pediu para a gente, espera um cafezinho. O sogro dele morava parede com parede, da janela dava para ver o homem do outro lado, que era um presbítero. Irmãos, resumindo a história, aquilo virou um pandemônio. A casa de crente virou um inferno, e a gente no meio do fogo cruzado, irmãos. Ele querendo bater na cunhada, jogou a geladeira que era pequena, deu um empurrão, quase que caiu, tive que segurar. Irmãos, foi um inferno. E aí eu falava para ele, olha para mim. E ele dizia, para que olhar para você? Para que olhar para você? E ele olhava por cima, mas ele não olhava para mim. Até que eu pedi que todos saíssem, olha a confusão. E eu o chamei pelo nome do pai biológico. Não vou falar aqui porque, né, expõe. Eu gritei e o chamei pelo nome do pai biológico. Quando eu fiz isso, ele se distraiu e olhou para mim. Quando ele olhou para mim, ele abaixou a cabeça, perdeu as forças, porque eu vi aquele espírito do lado dele, aquele que cresceu junto com o trauma dele, um espírito familiar. E aí, quando ele abaixou, ele não é o primeiro crente que faz isso não, tá, irmãos? Já vi vários. Pessoa não crente fazia assim, ó. E crente também fazia. O cão se afastou. Aí no caso dele, ele fez assim, ó. E pode falar, pastor. Eu falei, ó, senta aí. E chamei a família, botei o sogro do lado, a sogra, a esposa, todo mundo. Botei ele no lugar dele. Falei, que tipo de diácono você é, rapaz? Que você desrespeita o presbítero, que era o sogro dele. O sogro dele veio, o pastor, eu falei, veio falar não sei o que, pedir desculpa, porque o sogro dele também tinha me acusado, dizendo que eu estava tirando gente da igreja. Vê se pode, irmão, uma confusão terrível. Eu disse, aqui, coloque-se no seu lugar. O senhor está falando com o pastor, o senhor é presbítero. Baixa a bola. E é um senhor de uns 70 anos, mas estou falando de hierarquia, não estou falando de idade. Botei o diácono no lugar dele, o presbítero no lugar dele. Vocês viram o que vocês arrumaram aqui? Que tipo de crente vocês são? Diácono abraçou, quer dizer, o genro abraçou o sogro, que deveria respeitar o genro. Enfim, um deveria respeitar o outro, se abraçaram, pediram perdão, concerto feito, e nós fomos embora.
Os irmãos acreditam? Nunca mais ele teve aquele problema de ficar sacudindo a cabeça, irmãos. Só um momentinho, filho. Nunca mais, segura aí. Nunca mais, ou seja, um demônio, querido, crente oprimido. Não vem dizer para mim, que é isso não, tem um monte onde você congrega. Hein? Nem consegui comprar o telefone. Depois dessa eu queria ir embora, eu falei, gente, vamos embora daqui. Irmãos, quando nós saímos de lá, ele nunca mais teve esse problema de ficar sacudindo a cabeça. Era um tipo de espírito que trabalhou na vida dele. Como é que fica liberto, irmão? Pela palavra. Não adianta, você sai em nome de Jesus, queima ele. Não vai acontecer, querido. Possessão, sim. Oprimição, não. Outra coisa que eu não vou falar aqui, porque o nosso assunto aqui está indo em outra direção, tá? É a questão do espírito maligno prender pessoas usando o seu próprio psique. Então, esses que são metidos a culto de libertação, alguns, eles sabem muito, mas não sabem, pensam que sabem, até porque, vamos dizer a verdade, irmãos, em culto de libertação, que se chama culto de libertação, ou repreender demônios, ninguém está preparado. A gente tem algumas experiências, mas dizer assim, eu estou pronto, me chama que eu resolvo, vai para ver o problema que você vai arrumar. Então, eu estou falando isso porque culto de libertação, irmãos, é esse aqui, é da palavra. Se você foge dela, com certeza você está oprimido. O cafezinho, é verdade, irmão, o café ficou amargo, eu nem tomei, porque nós nem tomamos. Eu queria sair de lá, falei, misericórdia, casa de crente mais confusa. Sem café, sem celular, né? Coloca aquela música, sem lenço, sem documento, nada no bolso, sem documento, nada no bolso nem na mão, enfim. A gente saiu dali como de um incêndio. Mas o rapaz ficou liberto. Como, irmãos? Pela palavra. Pela palavra. Então, voltando no nosso tema aqui, não murmurar, irmãos. Quem murmura não reconhece Deus nas circunstâncias. Quer dizer que Deus só está presente enquanto você está podendo comprar, você está podendo comer o que quer. Mas a prova nunca acaba. Você sabe para que Deus está te preparando? É claro que a gente sente. Se não sentir, o que é isso? A gente não está vivo. É claro que a gente tem hora de lágrimas, de tristeza, mas no meio da guerra você vai atirar no teu amigo? Não, irmãos. Irmãos, quer ver uma coisa? Às vezes a gente vai para orar para alguém endemoniado, pode ter certeza, irmãos, que algum crente vai te atacar pelas costas. Porque são carnais. Aí você vai enfrentar o maligno, a pessoa vem com cada coisa para o lado da gente que a gente nem acredita. Te faz acusações que não tem nada a ver com a sua vida particular. Você fica, Jesus, o que aconteceu? Fogo amigo. Alguém que no meio do fogo atirou contra você. E você acha o quê? Que a pessoa acha que está errado? Claro que não. O tolo sempre tem razão. Então, reconheça Deus no seu dia a dia. Aprenda que Ele tem o melhor para você, tem o melhor para mim. Mas não pense que o seu relacionamento com Deus tem que ser baseado nas coisas que você acha que você precisa. Você precisa entender que o seu relacionamento com Ele é nas coisas que Ele entende que você precisa. E vou dizer, irmãos, exatamente onde você tropeça é onde você está precisando ser tratado. Exatamente ali. Pastor, quando me afronta, eu perco a linha. Pois é, então é aí que você precisa ser tratado. E por que toda vez que você passa a prova, você tropeça aí? É Deus que está querendo tratar aí. A gente não pode fazer a oração do caçador, irmãos. A oração do caçador é um joelho no chão e o outro pronto para levantar. É aquela oração mais ou menos. Aí Deus, resolve o negócio aí, eu estou por depressa aí, resolve. Tem coisas que eu não posso falar nem na live e nem para a igreja. De tão pesado que é, porque até embrulha o estômago. De guerra espiritual e de ações demoníacas. Que o diga o falecido Mastral. Item 2. Segundo mandamento, tá, do bem viver. Não desabafarás
com as pessoas erradas. Ó, queridos, vou falar para os que estão aqui, para os que estão na live. Quando você diz para mim, fulano fica se exaltando para mim, fulano fica me humilhando, sabe por quê? Porque você desabafa. Porque você chega lá e fala o que não deve. Chega para os amigos, para os parentes, ai, minha vida tá um M. Ai, eu queria no... Coitado, tô vendendo almoço para comprar janta. Você fala para pessoas que não deve? Depois você não reclama de ser humilhado. Você está desabafando com a pessoa errada. Não é para desabafar, você é um mendigo por um acaso? Mendigo espiritual, mendigo gospel. Ah, irmão, eu só como salsicha. Ou então eu só como ovo. Ah, irmão, lá em casa eu comi feijão puro. Você vai ficar falando isso para os outros? Desabafando para quem não deve, querido. A Bíblia manda fazer isso? A Bíblia diz, primeiro, comunicai com os santos. Olha o nome, santos. Se uma pessoa, irmão, não tem uma palavra para te ajudar, não desabafe com ela. Porque ela vai pegar a tua palavra, além de te humilhar, ainda vai te difamar para os outros. Vai falar um monte de coisa que você não deveria ouvir, porque cada um tem a sua própria vida. Cada um tem a sua própria história. Ou você acha que numa horta é tudo alface, é tudo couve, é tudo tomate? Cada horta é uma horta, cada plantação é uma plantação. Por que as pessoas acham que é a mesma coisa? Nossa, fulano, 40 anos, 50 anos, você já devia ser dono de um apartamento, de uma casa, de várias casas ou de não sei quantos carros. Você vai ficar ouvindo isso? Fulano me humilhou. Humilhou porque você foi lá mendigar. Desabafe com quem não deve, querido. Para com esse negócio. Ou você acha que eu não escuto coisas? E por que ninguém fala isso para mim? Porque eu não desabafo com pessoa errada? A Bíblia diz, lançando sobre ele toda, não é, o Senhor, eu vou julgar duas ansiedades, para os meus vizinhos, parentes, eu vou jogar todas. Não. A Bíblia diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mas como é que Deus tem cuidado de mim se eu estou precisando disso, daquilo outro? Vem cá, é assim então? O evangelho para você é Deus te dar o que você quer, senão você vai ficar moribundo pelo canto e andando como mendigo? Você sabe o que Deus... Uma galeria dos heróis da fé, Romanos 11, o que está escrito lá? Está escrito assim, ó: e eles andaram em tapetes de ouro pela terra, foram amados, foram ovacionados, onde eles iam tinha tudo do bom e do melhor. Galeria dos heróis da fé. Quem fala amém? Vocês não vão falar amém não? Gente, a galeria dos heróis da fé. Agenda lotada, eles não tinham nem condição de atender a todos. Tem amém não? Ué, é a galeria dos heróis da fé. Joquebede, o faraó amava ela de graça. Inclusive, até criou o filho dela. Ninguém vai aplaudir não? Engraçado, né? Então tá, Jesus, filho de Deus. Oh. Nasceu no hotel 10 estrelas, não era nem 5. Salvador, filho de Deus. Você vê? José e Maria foram escoltados até o Egito. Foram de avião para o Egito. Olha que não tinha, mas era coisa chique. Só quem tinha era eles. Igual o outro pregador, né? Jesus fazia móvel assim, ó. Estalava o dedo e, como diz o Bruno, e aparecia móvel. Jesus é o cara. Então... galeria dos heróis da fé, só sucesso, só coisa boa, legal. Jesus, o Filho de Deus, ele nasceu, você precisa ver o berço que ele nasceu. Aquilo brilhava, ouro purinho. Verdade? Engraçado, né? Só que não, né? Mas como? Peraí, os heróis, galeria dos heróis da fé, olha só, olha o que a Bíblia diz. Eles andavam errantes pelas cavernas da terra, homens dos quais o mundo não era digno. Alguns, como Isaías, foram cerrados ao meio. Mas não era a galeria dos heróis da fé? Joquebede passou uma prova, teve que botar o filho que ela amava para escapar da morte. Sabe, numa arcazinha, num barquinho lá, e mandar rio abaixo.
Imagina a mãe fazendo isso e ter que ficar dentro de casa orando para que o filho de repente não seja comido por um crocodilo, sei lá o que, ou morra afogado. Heroína da fé. Não. Jesus, por exemplo, nasce como, irmãos? Vocês conhecem a história. Como que José e Maria, que vão, né? Maria vai ganhar, Jesus, filho de Deus, tem que ser perseguida. Como é que pode? Depois, quando vão para o censo lá na cidade, não teve lugar para eles na estalagem. Peraí, mas não é filho de Deus? Vai nascer o quê? O quê? Dentro de um curral? Numa manjedoura? Engraçado, né, irmão? Parece que esse Jesus é muito diferente do Jesus que algumas pessoas falam. Pô, esse pastor aí não tem isso, não tem aquilo outro. Falou, engraçado, o Jesus que você disse que serve também não tinha não. Até o jumentinho que ele entrou na cidade não era dele. Pior, até o sepulcro não era dele. Sepulcro emprestado. Que mais? Ele disse, as raposas têm covis, os passarinhos têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Ei, peraí, que Jesus é esse que você está servindo? Não, pastor, os adeptos do besterol, da teologia da prosperidade, não, mas a túnica dele é de alto valor. Não tinha nem costura, ela era completa. Rico. Jesus era rico. Jesus era rico? Não, meu filho, está escrito que mulheres ricas serviam a Jesus, serviam o ministério dele. Entendeu, irmãos? Mas algumas pessoas estão, acho que, mal informadas. Eu quero pedir pelo menos os irmãos aqui, eu escuto coisas. Eu escuto coisas dos sujinhos falando dos mal lavados. Porque quem falou, eu vou ter uma conversa depois. Aliás, os dois. Eu vou ter uma conversa. Aquela conversa de gabinete. Por quê, irmãos? Porque vocês ficam se comportando como mendigos. Quando vão conversar, começa a desabafar. Aí diz que está comentando. Mentira! Você está desabafando, está murmurando. É mentira. Eu estou comentando. Você não está comentando, não, você está murmurando. Ai, pastor, eu vim só com uma calcinha porque eu só tenho uma. Eu só vim com uma cueca porque eu só tenho uma. Eu tenho que bate, tosse, sacode e veste. Durante o dia ela está secando, eu estou sem nada. Você vai falar isso para os outros? Você vai ter problemas. Está desabafando onde não deve. Para de ser mendigo. Ah, mas é verdade. Então assume que Deus não está fazendo nada para a sua vida. Você acha mesmo que Deus se agrada disso? Irmãos, se a pessoa com quem você está conversando é doente, e você sabe que você também é, não fique trocando secreção de ferida. Evita. Se tem uma coisa que os fofoqueiros gostam, irmão, é de ouvir babado. Você comentar coisa que não é para comentar. E aí, fulana, fala aí, como é que estão as coisas? Já está trabalhando? Está ganhando muito? Olha os temas da conversa. Então, evite, irmãos, de abrir ferida para qualquer um. Abra só para o médico, ou seja, para alguém que é idôneo. Alguém que você sabe que vai poder te ajudar. Se não, não fale. Ah, vou comentar a minha vida com beato. Olha só, quem fala isso, irmão, é fofoqueiro e carnudo. Por que ele fala beato? Será que só tem pessoas fanáticas? Porque tem gente que é assim, é carnal, mas ele acha que toda pessoa usada por Deus, ele diz que é fanático. E ao invés de você comentar com uma pessoa que realmente vive com Deus, você abre o bico para quem não deve. Pior, às vezes vai falar até com pessoas que não conhecem a Deus, ou crentes que não conhecem a Deus. Entenderam? Segundo mandamento, não desabafarás com as pessoas erradas. Pode desabafar sim, mas procure a pessoa certa. Você sabe por que eu desabafo às vezes com uma única pessoa? Primeiro, porque é a pessoa certa. Sabe qual é o segundo? É porque quando eu desabafo para outras pessoas, que até são pessoas que vão ficar, não vão sair por aí espalhando, verdade. Porém, uma vai ficar assim, ó. Pois é. Problema, né? Não vai falar para ninguém, mas também não vai me falar nada. E outra. Tô pior que você. Então. E por que isso acontece? Porque não é qualquer pessoa, irmãos,
não é errado eu não ter uma palavra, ou então começa a contar um monte de história. Eu não estou querendo escutar história. Ou você sabe do meu problema, não sabe, se pode me ajudar, vai me ajudar, se não vai, não fala. Então não é qualquer pessoa que nós podemos falar. Tem pessoas que Deus levanta para isso? Tem. Mas é uma no meio de 1 milhão. Mas tem. E por que tem? Porque a pessoa é privilegiada? Não, porque Deus prepara. Então não é qualquer pessoa. Então, não desabafarás com a pessoa errada. E mandamento 3. Não medirás os outros a partir de você. Não medirás os outros a partir de você. Só porque você pensa assim, os outros não pensam igual a você. Por que você acha que todo mundo pensa como você? Eu não posso achar que fulano pensa como eu. Eu tenho o tempo todo que dar a outra pessoa o direito dela se redimir. Até porque eu estou esperando que ela também pense assim de mim. Mas se ela não pensar, não é problema meu. Os irmãos entenderam? Engraçado, a mensagem do evangelho então só pode ser para quem está aqui dentro. Lá para fora, olha o que a Bíblia diz para o ignorante aí, o rapaz de plantão, ou a mulher, sei lá, né? A ignorância de plantão, é o que eu repito, irmãos, falta de conhecer a palavra. Então a crítica é que essa palavra não é para pregar. Olha só, irmãos, não é para pregar aberto na live, é para membro. Só que a Bíblia diz: ide e ensinai as nações. Não está escrito que existem algumas palavras na Bíblia que é para falar para um grupo seleto, irmãos. Tudo que está na Bíblia é para falar para as pessoas. A Bíblia não é livro secreto só para crente. Só isso que o rapazinho aí está precisando aprender. E o pior, a jactância é tão grande que ele já entra ensinando. Ele sabe tudo. Para que está entrando numa live de ensino? Está entendendo, irmão? Sabe por que está assim? Porque nós estamos mexendo exatamente na ferida dele. Pode ver que a secreção está escorrendo aí. Então vamos lá. Não medirás os outros a partir de você. Olha o que Jesus disse: a medida com que medires os outros, medirão a vós e ainda acrescentarão. O que eu estou falando é bíblico? Sim. E eu estou falando isso, irmãos, para todos, até porque nós temos o maior número de pessoas crentes participando da nossa live. E tem pessoas não crentes que estão ouvindo o quê? A palavra de Deus, sabendo como que Deus pensa a respeito do nosso comportamento. As pessoas que não são evangélicas, de qualquer outra religião, coloca o joinha aí para a gente saber. As que não são, não vou nem falar dos que estão afastados, só para a gente saber. Irmãos, eu tinha programa de rádio e tinha gente de tudo quanto era religião que participava. Incrível, o programa era teológico. Claro que eu não falava mal da religião de ninguém. Eu posso falar do posicionamento teológico de algumas religiões, não é ofensa. Agora, falar mal das pessoas que defendem a religião, eu não posso. Nem Deus faz isso. Então, irmãos, conta, depois você me fala. Não medirás os outros a partir de você. Por quê? Porque você não é modelo. Por que você acha? Se fosse eu, tá, mas a outra pessoa não é você. Não adianta você querer dar um conselho, querer orientar baseado em você. Por que não? Porque você não é modelo. É como se Deus tivesse fabricado, irmãos, todas as pessoas idênticas em tudo. Se ele vai virar para a esquerda, vai virar para a direita, ele vai andar, se ele vai parar, é tudo igual. Não é, amado. Deus criou indivíduos. Então, por que você acha que você é modelo para medir os outros? Por que você acha que o que você pensa, todo mundo pensa? Não pensa. Cada pessoa tem um modo de pensar. Cada pessoa tem um tipo de fraqueza e tem o seu lado mais fraco e o seu lado mais forte. Todo mundo é assim. Às vezes uma coisa que para mim é uma fraqueza, eu tenho que evitar. Para outra pessoa, isso nem me abala. Por exemplo, bebida alcoólica. Desde a minha juventude, nunca mexeu comigo, nunca tive apego à bebida alcoólica. Tem gente que não pode sentir o cheiro de bar, que já fica torto. Mas tem gente que não, eu pelo menos nunca me abalou, nunca me atraiu. Então, você não pode medir os outros a partir de você. Para medir os outros, só pela palavra. Agora, cuidado
para você não criar, né, alguns textos ou botar na cabeça dos outros. Você vai falar o que a Bíblia diz. Se aquela pessoa está contextualizada ou não, é problema dela com Deus. Entenderam? Quarto mandamento: não serás. Isso é simples, mas talvez seja doloroso para alguns. Não serás hipócrita. Os irmãos sabem que hipócrita, a tradução é mascarado ou artista. Quer dizer, alguém que finge ser o que não é, que fala uma coisa, mas na verdade é outra. Então, não serás hipócrita. Aliás, isso é bíblico, não está disposto dessa forma como eu escrevi, mas é um mandamento bíblico. Não finja ser o que você não é. Já viu a pessoa falar assim? Os irmãos sabem que pessoas que não pedem perdão são pessoas doentes. E por que não pedem perdão? Eu conheço um monte. Por que não pedem perdão? Para que pedir perdão? A pessoa não acha que está errado, ué? E se pedir perdão, sabe como é que fala? Tá bom, desculpa, tá? É ironia. Traduzindo, não te desculpo. Eu estou me lixando do que você pensa. É mais ou menos isso, essa fala. Por que a pessoa não pede desculpa, irmão? Primeiro, porque não vai mudar. Começa por aí. Segundo, porque é tola, não acha que está errado. Tolice, eu até botei num pensamento aí, na rede. Tolice, irmãos, não é que você não tem conhecimento. Tolice é porque você despreza o conhecimento. Você não quer nem saber, você não quer nem ouvir. Eu sei, já até sei o que você vai dizer, mas eu não estou interessado. É mais ou menos isso, a tolice. Pessoa tola. E por quê? O tolo, ele acha, mano, que todo mundo tem que concordar com ele. Só que não. Nem todo mundo tem que concordar comigo. Agora, quando nós estamos falando da palavra de Deus, olha só o que nós fazemos. Quando a opinião é minha, eu tenho que dizer, eu que penso assim. Então, ninguém é obrigado. Mas quando eu falo, está escrito, aí, meu irmão, eu coloco você na mão de Deus. Aí o problema é seu com Deus. Então, não serás hipócrita. Jesus chamou os fariseus de hipócritas. Por quê, irmãos? Porque os fariseus, eles iam conversar com Jesus como os doutores da lei, mas na verdade eles eram assassinos. Primeiro, que eles eram comprados pelo Império Romano. Segundo, porque apesar deles saberem que Jesus era o Filho de Deus, eles estavam preocupados com a vida financeira deles. E muitas vezes que eles faziam perguntas, eles sabiam a resposta só para testar Jesus. Então Jesus chamava eles de hipócritas, porque eles eram hipócritas. Quando Jesus expulsou um demônio, ficaram, indignados que as pessoas ovacionaram a Jesus. E o que eles disseram? Ele expulsa demônio por Beelzebu, porque eles estavam mordidos com aquilo. Apesar de saber que é Deus, mas está atrapalhando a gente. Entendeu? Então, não serás hipócrita, não finja, viva a realidade, fala a verdade. Vez por outra eu tenho que enfrentar um problema sério, porque a gente no púlpito, irmão, vê coisas. Pregadores querendo inflamar a igreja com a sua própria emoção. Aí o que eles fazem? Irmão, se você sentisse o que eu estou sentindo, só pode ser dor de barriga, porque nem todo mundo vai estar sentindo. Porque, irmãos, a gente está atrás do camarada. A gente sabe que ele não está sentindo nada. Se uma pessoa, irmãos, o pessoal da live, guarda, se um pregador estiver aqui, irmão, no púlpito, cheio do Espírito, ele não precisa falar. O ministério aqui vai sentir, irmão, porque o Espírito testifica com o nosso Espírito. Não precisa, e começa a inchar igual um sapo boi. Para de ser palhaço. Deus não te deu nada, para. Manipulando plateia, irmãos. Não, teve um pregador, até um menino, que ele queria inflamar a igreja, queria que o povo desse glória a Deus de qualquer jeito. E aí ele, um púlpito grande, ele começou de lá fazendo assim, quem não der glória, minha prova vai passar para você. Fala pro irmão que está do teu lado, quem não der glória, a minha prova vai passar para você. Aí o ministério aceitou essa palhaçada. Os irmãos começaram a falar um pro outro no púlpito. Irmãos, a minha cara já não é bonita. Depois que eu escutei isso, eu falei, quando ele chegar perto de mim, eu vou segurar ele
e vou falar no ouvido dele. Ninguém vai escutar, mas vou falar no ouvido dele. Não seja palhaço, prega a palavra. Mas ele não veio em mim, irmãos. Foi em todo mundo, mas não veio em mim. E eu sedento que ele viesse. Não veio. Acho que ele olhou para mim e falou: ih, o homem está com cara de delegado. Não, amado, prega a palavra. Para de ser palhaço. O povo aqui, irmãos, não veio para um circo. Quem entra na live quer ouvir a palavra de Deus. Isso aqui não é picadeiro, não. Você quer palhaço? Vá para o circo. Aqui não é lugar disso. É lugar de Bíblia, palavra de Deus. Nossa responsabilidade, transmitir a palavra de Deus. Aí de vez em quando entra um desavisado e diz: pastor, para de ofender os irmãos. Quem é que está ofendendo aqui? Uma coisa é falar mal de alguém, outra coisa é eu falar do mal de alguém. Falar mal é uma coisa, falar do mal é bem diferente. A Bíblia fala o tempo todo do mal do homem. Pois é isso que nós fazemos. Então, não serás hipócrita. Para de tentar ser o que você não é. 5. Mandamento 5. Não adorarás os teus traumas. Tem gente que adora ferida? Tem. É claro que tem. Não adorarás os teus traumas. E como é que as pessoas adoram trauma? Irmãos, não é a primeira vez. Eu sempre falo isso. A gente é vivido. Eu estava numa casa, escutei uma senhora falando, tomando conta da conversa. Não sei se é tio dela, irmão dela, com muito mais idade que ela, subindo escada, descendo escada, sei lá, 80 e poucos anos. E ela com 70 e qualquer coisa. E ela, irmão, o tempo todo: ai não, eu tô aqui, assim, fulana, eu tô aqui com os exames, aquele monte de papel. E ela: eu vou no médico fulano é muito bom. Agora porque eu tô com um problema nos rins, e depois eu vou ver um problema de coluna que eu não sei quem. O meu fígado diz que tá horrível, tô precisando tratar com Beltrano. Eu tô com, não sei se um distúrbio que eu tô tendo na mente, né? Eu vou procurar um neurologista, e quer dizer, no meu cérebro e tal, e a minha perna eu tô com reumatismo e tal. Eu falei: peraí, essa mulher é uma enfermidade ambulante? A mulher só falava de enfermidade, irmãos. Você está entendendo? O que é isso, irmãos? Ela acho que não conhece Deus, mas agora eu cheguei na casa de uma irmã. Escute essa. Era parente, agora ela já partiu de verdade, mas naquela época ela morria de manhã, morria de tarde, de noite, mas nunca morria. E aí eu cheguei lá, eu falei: tudo bom, fulana? Paz? Ela: paz, tá tudo bem? Mamãe tá com aquele problema de pressão. A fulana, você sabe como é que tá, daquele acidente que não recupera nunca. Quase que eu falo o nome. A fulaninha, né, tá com aquele problema de infecção. O fulano machucou o dedo, que eu não sei, que ela gritou que é da gangrena. Fulano tá desempregado. Eu falei: gente, que é isso? Aí eu saí dali, fui deixar essa mulher falar para lá. Fui falar com o marido dela: e aí, Fernando, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom foi alguns anos atrás, aquela época da empresa que tinha aqui. Aquela época a gente tinha as coisas. Camarada com 3 casas, sabe? Salário bom, aposentado. E tá o camarada cascando ferida. O que é isso, irmãos? Crente. E o que ele está adorando? Ferida. Para de adorar ferida. Como é que vive? Baseado na ferida. Irmão, pessoa que me trai, dá aquela risada de olha o que eu ia falar. De quem recebe entidade. Falou: pessoa, irmão, que não sabe? Comigo aqui, esse é irmão desse. Falei: poxa, que santidade, hein? Como diz o pessoal aqui da Ilha Grande. Aí, nunca vi disso. O pessoal da ilha aqui fala isso. Olha a situação. Mas tu está baseado em quê? Carne, querido. Que evangelho é esse? Agora, você está falando isso para os outros. E se você cair na situação dos outros, como é que você faz?
É fácil você falar dos outros. Entra na situação deles. Porque você acusa os outros. Mas se você cair na situação deles, como é que você se comporta? Ah, você não vai cair. Ah, claro, você é santíssimo. Eu nem me dei conta. Tão santão que é. Então, adorar a ferida. Teve um presbítero que ele falava, sempre que ele orava para as pessoas e tal, e ele falava assim: ah, irmãos, a minha bênção, eu não pude vir por causa da minha bênção. Fiquei 15 dias sem vir por causa da minha bênção. Eu descobri que a esposa dele não era crente. Ele chama a esposa de minha bênção e custei, irmão, quando eu descobri. Você sabe de que ele estava falando? Não era da esposa, não. Era de uma enfermidade grave que ele tinha. Ele chamava de minha bênção. Mas então Deus não vai tirar a bênção dele, tá certo? Ele já está abençoado. O que é isso? Adorador de ferida. Ah, eu estou com uma dor aqui, irmão, não sei não, isso aqui está escurecendo, acho que eu vou cortar a mão. Ah, irmão, já estou até vendo cortar meu braço. Meu Deus do céu, que isso? Adorador de ferida. Isso aí é um aspecto, qual é o outro? Aquele que vive abrindo janela assassina. Fica ali parado com o olho vidrado. Ah, irmão, você precisa ver o que eu passei. Todo dia ou por semana para e revive tudo de novo. O que é isso? Abrindo janela assassina ou killer. Aí tá, um mês depois começa a descascar a ferida até sair sangue, aí começa a chorar de novo. Isso é porque você não estava na minha pele, você não passou a mesma coisa que eu passei. Então não sarou. Porque cada vez que você abre essas recordações, você sofre tudo de novo. É assim, você vai abrir 1, 2, 3, então é como se você sofreu um trauma, mas todas as vezes que você lembrar, você sofre de novo. Entendeu? Adorador de ferida. A vida dele não é baseada, não é mais ou menos aquele exemplo de José. José foi traído pelos irmãos, mas como é que ele fala? Primeiro que ele perdoa os irmãos. Segundo que ele fala, olha, para a preservação da vida. Na verdade não foi nem vocês que me mandaram para cá, foi Deus. Ele reconhece Deus, como eu falei anteriormente, na circunstância ruim dele, ele reconhece. E claro que ele sofreu, mas ele já perdoou e se livrou daquelas feridas. Irmãos, e transformou aquela circunstância em didática. Quando você sabia que alguém, bom, não sou médico, mas é o que dizem. Se você quebrar sua perna numa fratura exposta, depois que sarar, em cima daquele quebramento, vai criar uma cobertura semelhante à de baixo. Você fica com o osso dobrado, segundo o que se sabe. E quando você vai calejar um osso, para que faz arte marcial, chutando, você vai sofrendo fraturas mínimas, assim, microfraturas, e vai criando uma película, e vai cobrindo, você dobra a resistência naquela área. Por isso que quando você bate ali, você não corre mais o risco de quebrar. Fica resistente. Pois bem, as provas são para nos fortalecer, não para nos matar. Faz a gente lembrar de Cantares, quando a noiva, que tipifica a igreja, fala: não olheis por eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Certo? Ou seja, a pele fica resistente. Quem é que tem mais resistência no sol? Quem tem a pele escura. E quem tem menos? Quem tem a pele muito branca. O sol descasca você na hora. Você fica parecendo uma lula descascada. Falei uma, tá, irmãos? Para ninguém confundir com o 9 tentáculos. Então, dando sequência. Então, não adorarás os teus traumas. 6. Não usurparás a competência alheia. Não usurparás a competência alheia. Aprenda a respeitar as individualidades. Aprenda a respeitar a maneira do outro. Você pode até não concordar, mas respeite.
E um dos grandes problemas que nós enfrentamos em relacionamentos, seja eles familiares ou eclesiásticos, é a falta do respeito às individualidades. Porque você acha que a pessoa tem que fazer exatamente do jeito que você faz, senão aquela pessoa não é verdadeira. Oh, como assim? Está entendendo? Em outras palavras, você usurpa o direito da pessoa de ser uma pessoa. A outra pessoa não tem liberdade de ser, não, mas saiu da tua regra, aí entra aquela coisa da psicologia, né? A síndrome de Deus. Entra a síndrome de Deus, e nem Deus faz isso. Interessante, nem Jesus fez isso. Alguém chega para Jesus e fala: mestre, fala para o meu irmão aí, ó, dividir a propriedade que ele vendeu aí, a herança comigo. Jesus falou: vem cá, quem me colocou, quem me constituiu como juiz entre vocês aí? Isso é problema de vocês. Eu não vim para isso, não sou juiz para estar repartindo a herança de alguém. Tem juiz para isso. É o que Jesus estava dizendo. Jesus não usurpa a competência. É um exemplo para nós. Então você não tem que ficar... Você viu fulano o que ele falou, você viu o modo que ele fez a barba, ficou ridículo. O que você tem com isso? Você viu fulano cortou o cabelo, ficou horrível. Mas o que você tem com isso? Você viu fulano estava com a saia comprida demais. O que você tem com isso? Aquele salto, nada a ver. Mas o que você tem com isso? Por que você se mete na vida alheia? É a usurpação de competência. Aquilo ali é para o fulano. Se ela pedir uma opinião sua, fale. Ó, eu faria diferente, faria assim, assim, assim. Mas é uma opinião. Você não está dando uma ordem. Eu hoje vi a foto de um irmão, amigo meu. E ele botou uma foto no celular, e ele está parecendo um Raul Seixas da vida. Eu ia falar, eu ia dizer assim: nossa, que foto. Aí eu me lembrei, isso não é problema meu. Aí eu já fiquei quieto. Ele bota a barba do jeito que ele quiser, não sou a esposa dele. Faz o que ele quiser, o cabelo, barba, raspa, bota brinco, bota piso, faz o que ele quiser. Eu não tenho nada com isso. Isso é coisa dele. Se ele é do mal ou do bem, o que eu tenho com isso? Se ele vai para o céu ou para o inferno, bom, vou pregar de Jesus para a pessoa, mas no caso dele é irmão. Mas minha obrigação é falar de Jesus para as pessoas, mas me meter na vida particular, não. Isso não é da minha competência. Deus é juiz de todos. Quem tem que resolver esse negócio com a pessoa é Deus, eu não. Por que eu vou me meter? E às vezes a gente vai conversar, você viu fulano de tal? Comprou um carro ridículo. Pergunta: o que você tem com isso? Se o carro é ridículo ou não é problema seu. Se nós aprendermos isso, porque isso aqui, irmão, são 7 mandamentos do bem viver. Você para de segurar o cão pela orelha, como disse em Provérbios, como disse Salomão. Você para de se meter onde não deve. Aí escuta uma resposta atravessada, fica até de mal. Fulano é muito grosseiro, eu fui falar com amor. Amor não, foi se meter onde não devia. É por isso, irmãos, que sogra é mal falada. Nem todas. Porque a sogra se mete onde não deve. Essa mulher não sabe cozinhar igual meu filho. Foi, então por que não ficou casado com ele? Mas tem um monte de gente com sogra ali, ó, perto. Não, estou falando de sogras que são problemáticas. Tem sogra que não é. Que dá liberdade, né, Tá viva, né? Pois é, então é gente boa, né? Não, irmãos, tem sogra que é uma mãe para os dois. Não vai defender erro de ninguém, vai botar os dois no seu devido lugar. Mas tem sogras que são mal faladas, porque fica se metendo onde não deve. Se ela trata bem, trata mal, não foi a esposa que ele escolheu? Ou então, quando dá problema lá, vem para dentro de casa: ô mãe, ou mãe nada, você casou. Se queria que a mamãe te tratasse, que não casasse, ficasse dentro de casa. Mas arrumou, meu filho, quem pariu Mateus que se balança, não é isso a história? Então, você casou. O que a mãe pode fazer é aconselhar para os dois lados se entenderem. E não fica comprando barulho. Aí, os dois se entendem, quem é que fica mal? Porque quem termina indo lá pro quartinho, meu irmão, não é a mamãe não, é o casalzinho. E chega lá na hora de não, eles se entendem.
No outro dia, os dois estão com a cara feia com a tal que falou demais. Não se meta, isso não é problema seu. E as pessoas não gostam que a gente fala para não se meter. Então continua, mas depois não reclama, né? Para a gente encerrar, 7º mandamento: confrontarás o réu frente a frente, para que ele tenha o direito de defesa. Do que eu estou falando, irmãos? Porque o primeiro julgamento errado da Bíblia, o primeiro, a Eva com a serpente julgaram Deus sem ele estar presente. Estou falando de onipresença não, vocês estão entendendo, uma linguagem humana. Entendeu? Deus em nenhum momento foi chamado ali para ser questionado. A Eva juntou com a serpente, macumunaram, julgaram Deus e disseram: não, esse negócio de não comer fruto, história. Ele só não quer que você seja igual a ele. Julgaram Deus. Chamaram Deus de egoísta. Julgaram ele como egoísta, irmãos. E a Eva foi, comeu, e aí, né? Tem gente que fala que se lascou, outro fala que se quebrou, né? Mas se deu mal. Porque teve um julgamento. Irmãos, todo julgamento sério tem que ter 3 pessoas. Não estou falando de advogado de acusação, de defesa, de promotoria. Não estou falando disso. Essa questão jurídica aí, eu não estou entrando no mérito. Estou querendo dizer o seguinte: todo julgamento verdadeiro, honesto, 3 pessoas. Por isso, irmão, todo fofoqueiro é do diabo. Porque o julgamento dele é como? Você viu a irmã Creuzinha? Rapaz, ó, ela fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro, ela falou isso, falou aquilo outro. Mas ela está presente? Não está, irmãos. Ela teria que estar presente para se defender. Então você já sabe, nesse julgamento é Satanás que está presente. E quem está falando está sendo usado pelo cão. Isso é fato. Aprendam isso. Quando alguém me falar mal de alguém, mas ele não está presente para se defender. Mas ele não pode saber não. Então Satanás está presente. Pode falar para a pessoa, falar: então o diabo está presidindo isso aqui. Que é isso, irmão? Falei, Sabe o que o fofoqueiro vai falar? Ele vai lá na pessoa que ele ia falar mal e vai falar mal de você para a pessoa. E se a outra pessoa não vigiar, vai aceitar o jogo. Fofoqueiro, ele é um servo de Satanás. Não vou medir 2 palavras, é fato. Porque quando você discordar de alguém, tenha moral, a hombridade de chamar a pessoa: chega aí, fulano. Eu fiquei sabendo que você falou isso, isso e isso. É legítimo, é fato? É pertinente? Aconteceu isso mesmo? E aí a pessoa se defende. Se ela vai mentir, deixar de mentir, se ela vai... Não, mas ela tem que se defender. Isso é o justo. Fala. Sim, qualquer pessoa. Qualquer julgamento. Tem que ter 3 pessoas. O acusador, o juiz e o réu. Agora, nesse meio vem advogado de defesa, advogado de acusação, testemunhas, promotoria. Essas pessoas vêm agregadas ali em volta. Mas os 3 básicos tem que ter. O juiz vai julgar em cima de um critério. Seja no emprego, baseado nas regras da empresa. Seja no colégio, baseado no que a diretoria cobra dos alunos e dos pais. Em cima de um critério, o tipo de juiz que vai entrar, tá? E se é no meio cristão, irmãos, julgar pela palavra. Então, não fale mal de alguém. Você pode dizer: poxa, fulano fez isso, foi público, todo mundo viu. Aí é outra história. Aí não tem como você fazer o quê, né? Todo mundo viu, não é novidade. Mas outra coisa, irmãos, aprenda a falar do problema. Evite de misturar a pessoa com o problema. Fulano errou, mas você não pode, daí você dizer que aquela pessoa não presta. Porque pessoas erram, você não erra não? Você só pode falar de uma pessoa, julgar uma pessoa, achando que você não vai fazer a mesma coisa se você não erra. Mas como todo ser humano é passivo de erro, então aprenda a evitar de ser juiz de alguém baseado, quer dizer, juiz aí é você julgar baseado em você. E também, se a pessoa não está presente, pare de querer fazer algum julgamento. Eu tive que processar uma pessoa, na verdade foi a empresa, para assim dizer,
E por 3 vezes eu fui à audiência marcada pelo juiz, e a pessoa que tinha me lesado, ela não apareceu. Então o juiz convocou a 1, 2, 3 vezes. Ela foi uma vez só, depois não foi mais. E aí o juiz me deu causa ganha. Como se diz, por ela não estar presente. Tem um termo jurídico que se usa. Usa-se um termo jurídico, eu esqueci agora. Por ela não estar presente. Ela não estava presente. Julgou a revelia. Isso mesmo. Ele julgou a revelia. E por que ele julgou a revelia? Porque ela foi chamada e não compareceu nas vezes. Ela recebeu a intimação, mas não compareceu. Não houve injustiça. Foi dado a ela o direito de se defender, mas ela não foi. Segredo. Eu processei aquela pessoa, irmãos, pelo que ela fez. Eu processei a empresa dela, mas a pessoa que eu processei, eu continuava amando, gostando, mesmo tendo pouco conhecimento, não tinha nada contra a pessoa. Mas ela que me prejudicou, irmãos, evitou, não falava comigo. Quer dizer, me prejudicou e deixou de falar comigo. Só porque eu processei? Então eu tenho que tomar o processo e ficar rindo? Eu processei porque existe lei para isso. Certo? Então, irmãos, aí a pessoa se esquece que existe justiça de Deus. E pior, ela foi um julgamento só que ela foi, e ela disse: Deus é meu juiz. Eu falei: então ela perdeu, porque ela me lesou, e isso é fato. Ela tomou meu dinheiro e ela vai ter que devolver, e ela disse que Deus é juiz dela. Está com um problema sério na mão, como realmente ela perdeu a causa. Certo? Perdeu. Nem vou contar o resto da história, porque senão, né? Enfim, mas o fato é que perdeu. Entendeu? Ou seja, foi dado a ela o direito de defesa. Dê às pessoas o direito de se defender. Se elas não estão presentes, então não faça acusação leviana. E outra coisa, irmão, tem pessoas que entram no mérito, numa contenda com os outros, e a pessoa nem tem nada a ver com isso. Fica com ódio. Quer ver uma coisa? A mídia apresenta o problema de um homem que maltratou a mulher, ou que o filho e tal. E aí a mídia apresenta com vitimismo. O homem foi violento, ele fez isso, ele fez aquilo, ele não prestava. Diz os vizinhos, mas você não escutou vizinho nenhum falando. E às vezes o vizinho nem gostava dele. Aí tá. Isso que você ouviu foi da boca de quem? Da mídia. Não, mas a vizinhança disse que ele é uma pessoa, a fulana era uma pessoa maravilhosa. Mas peraí. Irmãos, toda pessoa que morre é maravilhosa. Você sabia que o caixão, ele te redime? Você pode não valer um centavo furado, mas quando morre, as pessoas falam o quê? Vamos falar dos mortos, não. Ele é gente boa, né? Tinha uns probleminhas. A pessoa diminui o problema. Não, irmãos, às vezes era um cara que realmente era um problemão. É que Deus até limpou ele da terra. Mas não vamos falar mal dos mortos. Não é falar mal, é falar do mal do morto. Diferente. E aí, irmãos, o que acontece? Há pessoas que elas se tornam boas por isso. Bom, repórter ou mídia quer fazer o quê? Quer vender jornal, vender informação, quer que todo mundo, hoje em dia, visibilidade, quer ganhar visibilidade. Falou: eu não estava lá, eu não vi, acho que o negócio não foi legal, mas eu não estava lá, eu não sei da história de verdade. Há alguns anos atrás, numa cidade que eu não vou falar, senão a pessoa fala, já vem falar o nome da minha cidade, que eu não vou falar não. E aí, irmãos, tinha uma mulher lá que ela vivia se desentendendo com o marido. Ela realmente era que se chama na roça de couro de pescoço, carne de pescoço, sei lá, não é assim. É carne de pescoço? É couro de pescoço? Enfim, o pessoal da roça está aqui hoje falando aí. É carne ou couro, está tudo no pescoço. Então, irmãos, tem carne no pescoço, é pouquinho, mas tem. Mas tem couro também. Vocês vão discutir agora com o couro do pescoço da galinha, sei lá, nem da galinha, qualquer ave. Enfim, o que acontece, irmãos? A mulher era realmente uma pessoa pervertida. E certo dia, irmãos, ela fez a vizinhança toda ir lá para linchar o marido, porque ele não prestava. A vizinhança foi defender a mulher, porque escutava de longe os gritos dela e as pancadas. Pum, pum. O povo falou: vai matar a mulher.
Pasmem, irmãos, porque deram tempo para ele se defender, senão ele tinha morrido. Ele falou: peraí, escuta, ela está lá dentro, eu estou aqui fora. Dava para escutar, irmão, as pancadas lá dentro, e ela gritando: Padre, você vai me matar. Era ela batendo a cabeça na parede, querido, para incriminar o marido. Você está entendendo? Aí a mídia vai o quê? A mulher está cheia de hematoma, ele quase matou a esposa. Aí o que você faz do outro lado, bobão? Você viu, o cara não presta. É isso que a rede social faz. Você pega uma notícia pelo meio, passa uma moça no púlpito com uma sainha meio curta e você, olha lá, piriguete. Peraí, você estava lá na igreja, você sabe por que ela está com aquela roupa? Você sabe se ela tem dinheiro para comprar outra? Você não sabe de nada. E o que você tem com isso? É sua filha? Porque se fosse, você nem ia falar, né? É parente sua, não é? Então os irmãos estão entendendo, irmãos, que nós estamos resumindo aqui. Tem gente que não gosta que a gente fale. Por quê? Porque vai continuar institucionalizando um comportamento errôneo. As pessoas falam, sabe o quê? Eu gosto dos comentários. Eu não gosto dos comentários porque, primeiro, a maioria é gente sem cérebro nos comentários. Fazem comentário, mas sem prova. São levianos. Leviano faz comentário sem prova. Não está nem aí. E começa a falar. Não é novidade, irmãos. Sabe o que o algoritmo quer? Ele quer visibilidade. Quem está colocando isso quer bastante like ou bastante dislike. E de coisa que preste, muita gente não gosta. Antigamente, hoje não, mas antigamente, sabe o jornal que mais vendia? É aquele que quando você torcia, saia sangue. Tá lá o jornal, fulano ganhou loteria, fulano de carro comprou um carro, a pessoa nem olha. Bateu um carro, morreram 5. O pessoal vem igual urubu na carniça, junta todo mundo em cima. A morte, as pessoas gostam. Algumas pessoas, quando ficam ricas, ganham o nome de ladrão. Fulano não ganhou a loteria, de onde vem esse dinheiro? Aí lá vem os levianos. E outra, o que você tem com isso que o outro ficou rico? É o que eu estou falando. Quer viver bem? Viva a sua vida, irmãos, e procure o bem dos outros se você puder, mas não procure o mal. E outra, irmão, sabia que todo fofoqueiro odeia que fale dele? Fala dos outros, mas fala dele pra você ver. Pula desse tamanho. Eu não me meto com a vida de ninguém. É hipócrita. Eu não posso escutar isso. Se eu escutar, eu falo: você não tem vergonha na cara, não? Você é o primeiro fofoqueiro que eu conheço, você não tem vergonha de ficar dizendo, falaram de você? E por que falaram? Eu conheço um líder que pensa num homem que faz fofoca de todo mundo. Aí teve um dia que no culto de ensino ele estava ensinando que a pessoa não pode ser fofoqueiro. Mais ou menos assim: faz o que eu ensino, não faz o que eu faço. Mais ou menos isso. Entendeu? Faz o que eu mando, esquece o que você sabe. E não, biblicamente, o bem que você quer que os outros te façam, faça você para os outros. Esse não é o tipo de ensino num culto de ensino que as pessoas vão aplaudir e dar glória a Deus. É como eu não estou buscando nem aplauso e o glória a Deus não é para mim, é para Deus. Finalizamos os 7 mandamentos do bem viver. Amém? Pai eterno, em nome santo de Jesus Cristo, oramos pedindo a tua bênção sobre os teus filhos no retorno aos seus lares. Conceda uma noite de paz, que o teu Espírito nos leve, Pai, a uma intimidade maior contigo, um aprofundamento espiritual, e que tudo aquilo que cause, meu Senhor, dificuldade no crescimento espiritual dos santos seja dissipado, e aqueles que não te conhecem, que venham, Senhor, desejar estar na tua presença e conhecer a salvação no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Terminado em nome de Jesus.